Vamos ler um texto? Eu estava pronto hoje para ministrar um texto na nossa série de Lucas 15, o filho pródigo. Eu estava pronto com esse texto, estava convicto que essa era a palavra que Deus tinha para nós. Mas o Senhor é o Senhor. E enquanto nós adorávamos ao Senhor aqui, o Senhor ministrou algo ao meu coração. E eu quero ler um outro texto. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38. E eu quero ser fiel ao que o Espírito tem soprado ao meu coração. Então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia e ficar com ela aberta, porque nós vamos andar nesse texto só. E eu queria que você lesse ele comigo. E a gente mergulhasse nessa... Acho que eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou usar a mesma tradução aqui. 2 Reis, capítulo de número 4, verso 38, né? A morte que havia na panela é tirada. É esse texto. Amém? Vamos ler junto? Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas, ou estando os filhos dos profetas, assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas, ou para os filhos dos profetas. Então saiu a um campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comia do cozinhado, exclamaram: a morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo, ou dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Vamos lá para a gente mergulhar nisso e falar sobre novos começos. O texto é conhecido. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo um fato extraordinário. O profeta Eliseu vai subir a uma casa em Sunem, que uma mulher resolve tratar Eliseu com toda a honra. Constrói um quarto, põe uma mesa, põe um bordão, põe luminária, reconhece quem ele é, o santo homem de Deus, trata ele com tudo que tem, com tudo que precisa. Você sabe da história. O filho dessa mulher vai ser profetizado, vai nascer, ele vai sempre passar por lá. Certa feita o menino vai ficar doente, ele vai visitar esse menino, vai operar milagre. Então em Sunem, o profeta Eliseu está bem. Em Sunem, o profeta Eliseu está vivendo um tempo maravilhoso. Em Sunem, ele está vivendo um tempo de reconhecimento, tempo de fartura, tempo de acolhimento, tempo de tudo. Pensa num tempo bom da vida. Ele está vivendo à beira do mar, morando na casa construída para ele, à beira da praia, né? Não é na beira da praia, mas estou fazendo você entender, contextualizando. Ele está vivendo um tempo de
sombra e água fresca. Um tempo que todo profeta quer viver. Tempo só de, uau, tudo acontece a mil maravilhas. Mas o Senhor dá para ele uma palavra. Qual? Volte a Gilgal. Desce para Gilgal. E olha o que acontece quando ele resolve sair do lugar de tranquilidade para um lugar chamado Gilgal. A Bíblia diz que naquele lugar que Deus estava mandando para ele havia fome. É sair do bem bom para um lugar de dificuldade. É sair de um tempo de acolhimento para um tempo de necessidade. Quem está movendo isso? Deus. A minha pergunta para o texto é a mesma que a sua. Para que Deus está fazendo isso com o profeta? É porque se o profeta não entender o seu chamado, vai querer viver só das circunstâncias. E a gente vai gostar sempre de viver de circunstâncias favoráveis, é ou não é? Se tem uma pessoa, ou se tem um povo que gosta de coisa boa, é a gente. É ou não é? Você não gosta de fazer churrasco de abobrinha, gosta? Não. Se eu falar para você, olha, churrasco é churrasco, você vai dizer, não. Tem churrasco e churrasco. Tem tempo de fazer churrasco de picanha, tem tempo de fazer churrasco de capa do contrafilé, de A100. Tem ou não tem? Não quer dizer que seja o mesmo churrasco. Quer dizer que é churrasco. Então tem tempo para tudo. A verdade é que se a gente pudesse, a gente queria comer só o churrasco daquilo que a gente gosta. Nem sempre é assim. Tem tempo que Deus diz, tem fartura, mas tem tempo que Deus movimenta a nossa vida para dizer, vou te colocar no lugar que eu vou precisar muito mais da sua fé do que daquilo que vai mover sobre a sua vida. E é assim que Deus está fazendo com o profeta Eliseu. Para onde Deus está levando ele? Ele diz, para a casa dos filhos dos profetas. Qual lugar? Casa dos filhos dos profetas. Eu quero que você grave isso no seu coração. E é por isso que eu vou te perguntar, talvez não numa forma de ficar todo o tempo chamando a sua atenção, mas para fazer você gravar o que eu quero que você grave ao final dessa mensagem. Qual lugar que ele está indo? Gilgal. Repete comigo. Gilgal. O que tem em Gilgal? A casa dos filhos dos profetas. Eu não sei se você gosta de gravar, de riscar, de marcar a sua Bíblia. Mas esse fato eu queria que você riscasse, gravasse ou marcasse. Ou anotasse no seu caderno, se essa fosse a sua intenção. Ou se você faz o seu bloquinho de nota, anote uma coisa muito importante. Esse é um lugar. Que lugar é esse? A casa dos filhos dos profetas. E o que tem na casa dos filhos dos profetas? Repete comigo. Fome. Não, ficou muito fraco. Você deve estar com. O que tem na casa dos filhos dos profetas? Fome. Fome. E fome é uma necessidade que a gente não controla. Controla? Bom, eu nunca consegui, ninguém diz assim, eu consigo controlar a fome. Fome é fome. Porque fome é algo que brota dentro de nós. Não é algo que a gente diz, vou ter fome agora. Vou passar fome agora. É assim? Não, não é. Esses dias eu brincava com os irmãos, nós estávamos jantando juntos e eu disse para ele, eu tenho uma raiva de jantar. Porque toda vez que eu janto muito, dá sono e eu perco a fome. Foi uma piada, gente. É para você entender meu nível de piada. Mas olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa. Fome é algo que a gente não controla. Fome é algo que brota dentro de nós, é ou não é? É algo que vem e você diz assim, preciso parar para comer alguma coisa. É claro que de vez em quando a gente tem vontade na fome. A gente não está nem com tanta fome, mas tem com muita vontade. É uma outra coisa, mas fome é algo que grita dentro da gente. Eu me lembro, quando eu fui para a África, eu fiquei 17 dias, entre Moçambique e o Malawi. E eu me lembro que os dias que eu fiquei no Malawi, não tinha comida. E literalmente não tinha comida.
Não é que a gente não tinha dinheiro para comprar, é que não tinha comida para vender. O lugar que nós ficamos era uma aldeia muito simples, num lugar muito simples, e não tinha. A única coisa que eu tinha levado daqui para suportar os dias que a gente ia passar lá, é aquelas barrinhas de cereais. Só que, eu não sei vocês, mas tem hora que o nosso coração parece que não pensa da maneira que a gente tem que pensar com a consciência da fome. Eu cheguei no primeiro dia, estava com um pouco de fome, comi uma barrinha de cereal, disse, estou tranquilo, vai dar para passar, tomo água agora. Mas aí fui conhecendo, vendo a pobreza, a necessidade. 80% da cidade não usa sapato. Não usa. A expectativa de vida lá é em média de 48 a 52 anos. Eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu fui olhando para aquele estado de pobreza. O meu coração começou a queimar. A única coisa que eu tinha era a barrinha de cereal. Na hora que eu encontrei aqueles meninos, olhando para uma mangueira, cheio de carocinho ainda, não tinha nem manga, só tinha os carocinhos, subindo e catando aqueles carocinhos, comendo. Falei, não, vocês não vão comer isso não, eu tenho barrinha de cereal para dar para vocês. Só que isso foi no meu primeiro dia. A partir daí eu falei, Senhor, eu vou fazer o quê? Mas eu sabia que a minha necessidade de fome, ela seria momentânea, ela passaria de 5, 7 dias, mas não passaria disso. Mas eu sabia que a vivência deles era uma vivência de fome contínua. Então naqueles dias eu me apercebi que a fome é algo incontrolável, que é algo que transpassa todo o nosso entendimento. E o profeta está dizendo, eu fui para um lugar em que os filhos dos profetas estão com fome. Então ele dá uma ordem profética, uma ordem literal. Você está com o seu texto aberto aí? Estava todo mundo na frente dele, e essa pergunta, o que eu faço quando os filhos dos profetas estão com fome? E não é apenas fome, é olhando para você e dizendo, como você resolve isso? É como você se posiciona no tempo da minha fome. É qual é a sua resposta? Qual é a palavra que você tem? Qual o direcionamento para suprir a fome que abastece em mim? A fome que no meu ser grita. Porque de maneira natural, a gente tem fome de comida. Mas de maneira almática, a gente tem fome de Deus. O nosso espírito grita por Deus. E a nossa alma grita por resposta. Na nossa alma, a gente espera de Deus uma resposta da fome. Que está aqui latejando. Perguntando por quê, como, de que forma, de que jeito. De que maneira? Há uma fome latejante. O nosso espírito está dizendo aqui dentro, quem pode saciar a resposta do meu espírito? Quem pode trazer para o meu espírito calma, sossego, esperança, tranquilidade? Eu sei que o fruto do espírito, e preste atenção, que ele fala que é fruto. Fruto é algo para saciar fome. Então ele diz, o fruto do espírito. Para que eu possa ter longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, eu preciso encontrar do Senhor um lugar que a minha fome seja nutrida, que a minha fome seja, então, estabelecida, soprada, pronta. Mas ele está dizendo, enquanto eu não encontro fome, ou melhor, enquanto eu não tenho comida, o que faço? Como faço? Você, profeta, como eu sacio a minha fome? Essa é a pergunta. A pergunta dos filhos dos profetas, para o profeta Eliseu é, e agora? Tem fome, a gente está com fome. E todo mundo se assentou para ouvir o profeta falar. Todo mundo na frente, ele pronto para dar uma resposta. Qual a resposta dele? A resposta é extraordinária. Ele disse ao seu moço, e ele disse ao seu moço, põe panela grande no fogo e faz um cozido para os filhos dos profetas. Aqui fica uma pergunta. Espera aí, como assim? O profeta deu uma resposta. Qual? Põe uma panela grande. Não é uma panela
pequena, é uma panela, você está aqui? É uma panela grande. Então eu quero que você ponha uma grande panela para fazer uma comida. Parece que o profeta não entendeu. Por quê? Porque eles estão dizendo, há fome aqui. Nós estamos com fome. E o Senhor está dizendo para colocar a panela grande. Espera aí, quando falta comida, a panela é pequena. Não dá para a gente colocar uma panela grande para fazer o que a gente não tem. Mas isso só me diz uma característica profética. Que todo aquele que tem a expectativa de uma transformação, não vai olhar para as coisas de maneira pequena. Vai ponderar o seu viver debaixo de coisas maiores que o Senhor tem. Então o profeta está dando uma resposta positiva. Qual? Fica tranquilo. Nós vamos responder com grandeza. Nós vamos suprir a necessidade. Nós vamos resolver a fome que habita em Gilgal. Então ele diz para o seu moço, põe a panela no fogo e faz um cozido. Olha o versículo de número 39. Então saiu um. Não quer dizer que foi Geazi, o moço do profeta. Porque para o moço do profeta, ele disse, põe a panela. Mas o texto diz, saiu um. Que um é esse? Um dos filhos dos profetas. Quem é esse? Um dos filhos dos profetas. Você pode repetir comigo? Quem é este? Um dos filhos dos profetas. E o que ele foi fazer? Bom, se é para fazer um cozido e eu não tenho comida, eu vou dar uma passeada pelo terreno. Eu vou dar uma andada pela roça. Eu vou dar uma passeada pela área. Eu vou ver se eu acho alguma coisa para cozinhar. Não é assim? É assim que ele vai fazer. Ele diz, bom, se na panela não tem nada, se na despensa não tem nada, se não tem o que fazer, eu preciso achar. Eu preciso. Porque quando a fome grita, e a gente não tem como suprir a fome, a gente é levado a achar alguma coisa que venha suprir a nossa fome. Vou dizer de novo, para você guardar isso no seu coração. Quando a fome vem, e a gente abre o armário, e tem o que fazer, você diz, pronto, vou fazer. A comida é simples, mas eu sei o que eu vou fazer. Quando eu abro e só tem um macarrão, eu estou dizendo, tá bom, não tem molho, mas o macarrão eu tenho. Pelo menos o macarrão com sal eu vou comer. Pronto, está resolvido. Mas enquanto eu abro o armário, eu abro a geladeira, eu abro todas as portas, aonde poderia ter uma provisão, um recurso, e não encontro nada, eu sou tentado a suprir a minha fome, procurando aquilo que possa me alimentar, aquilo que possa me prover, aquilo que possa saciar-me. Então, um daqueles moços diz assim, eu olhei o armário, eu olhei a despensa, eu olhei as botijas, eu olhei o armazém, não tem nada. E a panela é grande, e não tem nada, não é um pouquinho, não é a última farinha, como tinha a viúva, não é um pouquinho de azeite, não, é nada, não é um pão, é 100 pão, não tem nada, e a panela é grande, então eu preciso achar alguma coisa. E o texto diz que ele saiu, e achou uma erva, achou aquela erva chamada de trepadeira silvestre, ou colossíntidas, foi lá, colheu, pegou a colossíntida, pôs na capa e disse, pronto, resolvi, vou fazer um cozido, está resolvido. Foi lá, pegou a colossíntida, partiu, picou, cortou em pedaço, pôs na panela. Só que tem uma expressão no versículo de número 39. Olha o que ele diz, visto que não as conhecia. Qual o problema da colossíntida? É que ele tinha um lugar só, fome. Na fome, não tinha o que comer. Porque não tinha o que comer, foi procurar. Quando procurou, achou que não conhecia. Você está comigo nessa palavra? Quando ele achou que não conhecia, picou, pôs na panela e fez um cozido. Até aí, tudo legal. Imagine o que não foi servir esse cozido. Já viu reunião
de quem tem fome? Deixa eu te contar a minha experiência. Nesses dias todos que nós estávamos lá, 1, 2, 3, 4 dias, tivemos uma ideia. Pronto. Vamos achar um armazém. E a única coisa que tem é milho triturado. Tipo quirela. E vão fazer um milho cozido. Mas não tem sal. Não, não tem. Não tem azeite? Não, não tem. Tem açúcar? Não, não tem. O que tem é milho. Vamos matar um milho, vamos fazer um milho. Apareceu um cordeirinho. E alguém disse, eu dou para vocês comer o cordeiro. E eu fiquei pensando, o cordeiro assado na madeira no chão, na panela, sem tempero, eu não sei que gosto que vai ter isso. Então vamos fazer o milho. E vamos fazer o pedaço de carne. Fizemos. E quando tudo estava ficando pronto, aparece perto de nós um casal, um homem, com um terno que a calça vinha aqui. O paletó que vinha aqui. Aquela gravata que a gente já usou, que fazia quase um guardanapo. Pronto. Junto dele, junto com ele, estava uma moça, nova, toda arrumadinha, com um colarzinho e um véuzinho na cabeça. Eles pararam perto de nós e disseram assim, eu vi que vocês estão fazendo uma panelada de milho. E sei também que está cozendo um cabrito. Nós queremos perguntar, já que vocês estão fazendo comida, a gente pode casar e aproveitar a festa? Naquela hora eu já tinha entendido uma outra coisa, que aquela comida também não era para a gente. E a gente disse, claro, posso fazer seu casamento? E eles casaram, chamaram os amigos e celebraram uma festa. Festa que não é nada comum para a realidade que eles vivem. Então eles acharam uma comida. E nós olhamos para aquilo e disse, legal, cumprimos um propósito. Realizamos. A fome gritava, mas a satisfação por realizar um propósito ainda nos alimentava. E qual o problema? É que a gente conhecia o que estava fazendo. O problema é quando eles estão fazendo uma comida, um cozido, mas quem está fazendo não conhece aquela comida. Mas mesmo assim faz. Agora, quando reúne muita gente com fome, já viu muita gente com fome? Já viu o filme do Crudes? Eu não sei, a minha família é quase um Crudes. 5 segundos de batata frita na mesa. Desapareceu. Quando a gente se reúne, eu me lembro, né, Davi? Nós fizemos uma viagem de família. Boa, vamos para a praia. Vamos para a praia, família inteira. Todo mundo, vamos para a praia. Chegamos lá na praia. Já tinha acontecido 1 bilhão de coisas. Primeiro dia de praia. Pensa na frustração. Nunca mais fui na praia depois desse dia. Não sei se você entende a marca da minha vida dessa viagem. Primeiro dia. Arrumamos lugar para sentar. Minha sogra é especialista em praia. Ela conhece todas as barraquinhas. E ela disse, a barraquinha boa é aquela ali. Nós vamos sentar ali. E é sogra, você disse. Tá legal, minha sogra. Nós vamos sentar aí. Sentamos, arrumamos tudo. Vamos pedir uma batatinha. Você já comeu batata na praia? Você pede batata. Ela vem com cheiro de camarão. E tem gosto de pastel. É ou não é? Isso é mais ou menos assim. Só que nós estávamos em 8 meninos. Chegou a porção de batata. Acabou a porção de batata. Desapareceu, sabe? Porque gente com fome rapidamente se alimenta. Por quê? Porque há uma necessidade gritando. Grita. E a gente tem pressa em saciar. A gente tem pressa em satisfazer, sim ou não? Então rapidamente se come. E quando comeu, alguém no meio do caminho sentiu o gosto de camarão ou de pastel. E disse, uau, tem problema.
isso aqui vai dar ruim. Está envenenado. Tem morte nessa panela. Qual o problema? O problema é que ele está dizendo, tem um veneno tão grande que não nos faz passar mal, mas esse veneno nos mata. Vai nos matar. É uma comida, mas uma comida que nos mata. Tem um problema sério. E eles voltam para onde? Para o profeta. Profeta, você trouxe uma resposta. Faz um caldo, faz um cozido, faz uma panela grande. Mas quando ele deu para os filhos dos profetas, eles começaram a comer. E de repente, alguém disse, opa, deu ruim, tem veneno. Imagina o que não deve ter sido de profeta, cuspindo comida fora. Opa, deu ruim na minha boca, deu ruim no meu estômago, vou fazer o quê? Para que ele pudesse perceber que a morte na panela não é apenas o gosto, mas é um estágio de quem já está mal. Como eu sei que eu estou envenenado? Porque se eu não sentir na hora que comi, pode ser que eu já esteja refletindo aquilo que aquele alimento tem provocado dentro de mim. E quando eu estou nesse estágio, eu já percebi que tem um grande problema. E ele disse, a morte na panela. Perguntaram ao profeta, o homem de Deus. Então não puderam mais comer. Versículo 41, ele disse, porém ele disse, trazei farinha. Uau! Traz farinha. A pergunta que eu tenho aqui para esse texto é uma só. Por que farinha? Por que farinha? Por que colocar farinha se o negócio é veneno? Por que pôr farinha? Então para mim foi um milagre. Só pode ter sido um milagre. Qual milagre? Ainda que a farinha tenha o poder de absorção, já pôs farinha no feijão? Quando você põe muita farinha em pouco caldo, de repente fica aquele negócio tudo endurecido. Ele diz assim, acho que eu vou pôr mais um pouquinho de caldo. É ou não é? Porque ela tem esse poder de absorção. Ou simplesmente porque era a única coisa que tinha, e ele disse, põe farinha. E Deus resolveu fazer um milagre, independente da farinha. Enfim, se foi porque a farinha puxou, ou se foi porque o profeta disse, põe farinha, não importa. Importa que ele mandou colocar alguma coisa. E quando ele disse, põe farinha, o texto diz assim, ele deitou na panela e disse, tire agora, e dê de comer agora. Para quem? Para quem? Opa, mas quem estava comendo? Os filhos. Mas agora, a comida corrigida já não vai mais para os filhos, vai para quem? Para o povo. Agora o alimento não é mais para os filhos, agora o alimento é para o povo. E aí diz assim, termina no texto, e já não havia mal nenhum na panela. Ou seja, não tinha mais problema, estava resolvido. Pastor, o que isto tem a ver conosco? Te explico e aplico para o seu coração compreender. Na mesma dinâmica que a vida funciona com a fome, o nosso espírito se movimenta debaixo do mesmo anseio, debaixo de uma fome do nosso espírito. A nossa alma grita respostas. A nossa alma grita, socorre-me. A nossa alma pede ao Senhor, ajuda-nos. É por isso que o salmista vai cantar, porque está abatida dentro de mim, ó minha alma. A fome não é apenas alguma coisa que movimenta o nosso corpo. A fome também sopra sobre nós, sobre o nosso espírito, um lugar de resposta. E sopra também sobre a nossa alma um lugar de descanso. E a gente, como os filhos dos profetas, temos a mesma tendência. Qual? Se eu não tenho comida em casa, eu vou ser tentado a procurar
uma resposta, uma comida, uma saciedade. Então, se o meu espírito não encontra em Deus uma resposta, a minha tendência, então, em Deus, é fazer o quê? Procurar um profeta que possa dar uma palavra que sacie a fome do meu espírito. Quando eu estou aqui e a minha alma canta por uma resposta, por uma acolhida, por um lugar de sossego, por um lugar de descanso, e eu não encontro dentro de mim, eu tenho uma tendência a procurar em algum lugar alguém que me dê uma comida e sacie a fome da minha alma. E é por isso que por vezes nós entramos no problema dos filhos dos profetas. Qual? Buscamos uma comida que não conhecemos e nos saciamos com qualquer comida. E nos saciamos não com a verdadeira comida, mas com a comida que de verdade pode nos saciar, ainda que momentâneo. Mas tem um problema na comida que nós não procuramos direito. Por quê? Porque ela tem dentro de si uma morte que pode matar o meu espírito, mas também pode matar a minha alma. Deixa eu tentar aplicar isso para você mais. Quer ver uma coisa comum? É quando a gente encontra alguém, uma casa, uma família, que perdeu um filho, perdeu um ente querido, alguém que muito ama, e está desesperado, perguntando: pastor, por quê? Meu irmão, por quê? O grito que sai da alma é: por que comigo? Por que na minha casa? Por que o meu filho? Por que a minha filha? Por que alguém que eu amava tanto? Por que disso? A gente tem sede, a gente tem fome de uma resposta, de uma circunstância, de alguma coisa que pode, então, suprir a fome da nossa alma ou do nosso espírito. O que a gente faz? Se não encontra dentro de nós, nós corremos e vamos ao mundo procurar uma comida que possa nos dar. E literalmente, por vezes, vai aparecer alguém que não conhece da verdade, mas ainda vai ter uma comida para nos oferecer. E é muito comum alguém dizer assim para mim e para você: olha, eu sei um lugar que pode trazer conforto para você. Tem um lugar que, se você for lá, você vai falar com o seu filho, você vai falar com a tua filha. Talvez ele te escreva até uma carta. E você vai dizer: tá legal. Quem não quer ouvir uma resposta do filho que partiu? Quem não quer uma resposta de alguém que amava e repentinamente abandonou? Então o que ele faz? Achou um alimento. A minha pergunta é um alimento saudável para trazer vida? Não, é um alimento que traz um veneno embutido em si. E quando traz um veneno embutido em si, a morte é iminente. A morte é ali. A morte é daqui a um tempo. E assim a gente vai andando de comida envenenada. Daqui, dali, dacá, de acolá. É assim que a gente vai se alimentando. Mas pastor, eu não. A minha casa nasceu no Evangelho. A minha casa nasceu na igreja. A minha casa conhece o Evangelho. A pergunta é: conhece o Evangelho da verdade? Ou apenas conhece o Evangelho do livro da capa preta? A verdade é quanto você conhece a verdade. Porque sempre vai aparecer alguém que não conhece a comida da verdade e vai te oferecer um tipo de comida. A pergunta é: o que você decidiu comer? O que você decidiu comer? Porque o teu paladar precisa estar apreciado ou apurado para você dizer, quando chegar uma palavra, dizer: não, tem morte nessa panela. Esse lugar não é para mim. Essa comida não é para mim. Essa comida não. Essa comida aqui não serve, não sacia. Embora ela possa responder à minha fome, ela não traz vida na minha fome. A gente tem um problema. Qual o problema? É de procurar as coisas certas. Mas a gente acha que coisa certa é apenas um lugar aberto, com alguém lendo um texto, falando de Jesus. Mas deixa eu te dizer, nem tudo que se fala de Jesus, Jesus aprova. Porque por vezes, a gente usa o nome de Jesus para falar aquilo que Jesus disse. Não, não é assim. Porque a verdade do reino não está estabelecida apenas na leitura da palavra ou no meu achismo sobre aquela palavra. A verdade do reino está na realidade da palavra emanada, sobre a realidade pautada, sobre aquilo que verdadeiramente o Senhor quis dizer com a sua palavra. Então não é todo lugar que alimenta de verdade. Existem lugares que saciam a minha fome momentânea, mas a partir daqui vão matar o meu espírito. Vão matar a minha alma. É por isso que nós vivemos uma geração
repleta de gente nas igrejas, mortas. Nós encontramos uma geração que estão assentados nos bancos das igrejas evangélicas, mortas. E estão tão acostumados com a comida que mata, que dizem assim: eu não gosto da comida que tenho, mas mesmo assim permaneço no restaurante que me é oferecido. Por quê? Porque é mais fácil, mais prático, mais simples, e eu já estou acostumado. Então, uma verdade guardada no reino: Deus não precisa que nós apenas sejamos saciados. Deus precisa que nós nos alimentemos da boa e verdadeira palavra, da essência do Evangelho, o reino verdadeiro, a luz do Evangelho pleno. Não basta eu chegar aqui e dizer para você: olha, então eu falo de Jesus, eu vou ler e vou orar um Pai Nosso com você. Pronto, ele é um cristão. Não, ele não é. Ele é alguém que não sabe o que carrega, que não tem a certeza da verdade. Faz qualquer comida, dá para você comer e você acha que isso está te satisfazendo. Então aparece alguém para dizer ao teu coração: tem morte nessa panela. Só que essa resposta da morte na panela, ela não é para o povo, ela é para os filhos dos profetas. Pastor, quem são os filhos dos profetas? Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Atos capítulo de número 3. Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, a hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele está dizendo: ei Pedro, ei João, tenho fome. Me dá uma esmola. Supre a minha necessidade. Resolve o meu problema. Me dá um alimento. Me dá uma nutrição. Me dá uma resposta. A Bíblia diz que Pedro e João, olhando para ele, disse: olha para mim. Olha para mim. Eu não tenho ouro. Eu não tenho prata. Mas eu tenho apenas uma coisa. E é isso que eu vim te oferecer hoje. Eu não vim dizer uma palavra que sacia e resolve os seus problemas financeiros. Eu não tenho esse alimento que tem morte depois. Eu conheço tanta gente que usa a Bíblia para dar um alimento que vai te matar no seu espírito, mas para dizer que você financeiramente vai ficar muito rico. É Pedro e João dizendo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma coisa, uma verdade queimando em mim, uma verdade que sacia em mim, uma verdade que está posta em mim, e é isto que eu vim te oferecer: Jesus Cristo, o Nazareno. Pastor, qual é o objeto da nossa pregação? Jesus Cristo, o justo, o único Nazareno. Nós não temos nada para lá, nós não temos nada para cá, mas tudo que é a essência da verdade. Põe farinha nessa panela, porque o único que pode saciar a fome é Jesus, que disse: eu sou o pão da vida. Quem pode saciar a nossa sede é Jesus, que disse: eu sou a água da vida. É só Ele que traz essa resposta para o nosso coração. Pastor, termina aí? Não termina aqui. Tomando-o pela mão direita, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo. Uau! Quem está fazendo? É Pedro e João. Quem são eles? Os profetas. Para quem ele está dando comida? Para um homem da esmola. Porque comendo a comida de verdade,
até os seus pés ficaram firmes. Ele que andava pedindo esmola, comia veneno e nunca se libertava de um lugar de prisão, mas agora, conhecendo toda a verdade, conhecendo Cristo de verdade, conhecendo não uma palavra maquiada, mas uma palavra que transforma, se pôs em pé, seus joelhos se firmaram, seus pés se colocaram em pé, ele começou a andar, e não apenas andar, porque agora eu já não ando mais, porque agora eu caminho sobre as asas do Espírito de Deus. Agora eu já vivo não mais eu, mas o Espírito é que vive em mim. Agora eu já tenho um novo viver. A vida que eu vivo agora, já não vivo mais em mim, mas eu vivo agora a vida do Filho de Deus. Eu já tenho um novo lugar de firmeza. E quando ele se posiciona nesse lugar, o povo se escandaliza, porque o povo está acostumado a comer qualquer coisa. A gente se acostuma com qualquer comida. A gente se habitua com qualquer lugar. Mas não deve ser assim no nosso espírito, porque Jesus está nos chamando para a verdade do seu reino. Então ele diz, se levantou, andou, pulou, louvou a Deus, e então todos reconheceram que era aquele mesmo que esmolava. Se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe acontecera. Como pode? Como pode? Como pode? Como pode? Como pode? O vosso pastor é coach? Não, é pastor. O vosso líder, ele é orientador? Não, ele é pastor. Ele é evangelista. Ele é simplesmente servo de Deus. O que eu preciso? Conhecer, servir e obedecer. Por quê? Porque aí o meu prato é um prato simples, mas é um prato da verdade. É um prato que transforma, é um prato que modifica, é um prato que traz vida para você. Pode aparecer comida mais robustada, mas o final dela pode te matar, pode te ferir e pode te fazer esmolar por alguma coisa maior amanhã. Mas Deus, com a sua bondade, diz, você precisa decidir se tem morte ou se tem vida. Se não tem, começa a colocar mais farinha aí dentro, começa a trazer mais Jesus para a sua vida, começa a trazer mais presença de Deus para a sua história, começa a perceber mais o seu paladar, começa a afinar o teu ouvido e começa a perceber se o que eu ouço é o Espírito que diz, ou se são os homens que estão buscando alguma forma de agradar o meu espírito. Por quê, pastor? Eu termino agora. Atos 3, versículo de número 23. 22. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo que eu vos disser. Uau, ele está falando de quem? De Eliseu. É uma profeta, é uma profecia, que ele está dizendo, olha, depois de Moisés, se levantará um grande profeta. Quem é esse? Que vem na mesma voz, que vem debaixo do mesmo caminho, que vem debaixo da mesma ordenança. É Eliseu. Ele está dizendo, depois de mim, Moisés, Deus vai levantar outro. E você sabe que vai vir outro no Novo Testamento. Qual o nome dele? João Batista. Como é que João Batista pregava? Pregava simplesmente a verdade. Pregava simplesmente o arrependimento. Pregava simplesmente a transformação pela palavra. E depois de João Batista, quem veio? Aparece agora Pedro e João, dizendo, lembra de Moisés? Lembra o que Moisés nos disse? Diz que o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Versículo 23, ele diz, acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta, será exterminada do meio do... Vocês estão aqui? Serão exterminados do meio do... Versículo 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Para, que dias são esses? Dias da atualidade. Ele chegou para nós agora. Ele disse, depois que ele disse sobre Samuel, sobre Moisés
e Eliseu, Deus levantou um outro profeta. Qual o nome dele? Samuel. E disse, depois de Samuel, todos os profetas vão falar a mesma coisa. Por quê? Porque vai chegar os últimos dias. Vai se chegar os últimos dias. Então profetas têm uma percepção do que falam. Mas não apenas vocês. Não apenas aqueles que se levantaram. Porque pode ser que você esteja dizendo agora, pastor, mas eu não sou profeta. Eu estou ouvindo uma voz profética. Mas eu não sou responsável por pregar. Eu não prego. Eu não canto. Eu não ministro. Eu não me movimento. Aí você vai dizer, então, essa responsabilidade de viver e comer só a verdade não cabe a mim. Mas aí, ele abre o 25. E o 25, ele diz assim, vós sois. Eu acho que você não está aqui. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos, desde Abraão. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Deus está dando uma resposta para nós aqui essa noite. O que a gente come vai refletir na nação que a gente vai ser. Se a gente reclama do país que vive, ele é o extrato do alimento que a gente dá enquanto servos de Deus. Se a gente reclama da corrupção, ela é apenas o extrato daquilo que a gente faz como filhos de profetas. É por isso que a gente vive com fome. Porque a gente come qualquer coisa. A gente se sacia com qualquer coisa que sacia a nossa alma. A gente não conhece a verdade. E a gente aceita qualquer verdade. E aí dá um problema para nós. A gente vai gerando geração após geração filhos da corrupção. Mas Deus está dizendo para nós na noite de hoje, vós sois os filhos dos profetas, aqueles que estavam com fome. Só que se eu corrigir o alimento de vocês, não é mais para vocês. Porque o dia que eu corrigir o alimento, vocês vão para o povo. Porque o dia que vocês tiverem um alimento de verdade, vocês não ficam entre vocês. O dia que vocês entenderem que o alimento genuíno está pousando sobre a sua vida, você não vai ficar só satisfeito. Você vai se levantar e vai dizer, há um povo, há um mundo, há uma nação, há nações que precisam conhecer a realidade da verdade do reino. Então eu estou aqui para dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. Eu estou pronto para o teu reino. Sabe por que você não faz isso? Porque o que você tem comido até hoje não foi a verdade do reino. Foi a satisfação de uma comida que alimentou a tua alma. Aí você tem muito medo de ir, muito medo de se movimentar, muito receio de pregar, muito receio de se manifestar, muito receio de ir. Sabe por quê? Você não tem nutrição suficiente. Aí Deus para, uma quarta-feira, para fazer essa pergunta, no final da nossa série, Novos Começos, para perguntar a você, a mim, a nós, com toda a humildade de coração, para dizer ao nosso coração, e aí, o que tem na tua panela? Será que você pode se colocar em pé?